É Caião. isso aí, meu amigo. É isso aí. É isso aí. Louvado Rapaz. seja Deus. E aí, Maravilha, companheiro? né? Correndo, É né? vamos lá, então. Correndo. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ô, Caião, é o seguinte, cara. O arrependimento vem de Deus. Mas, assim, eu posso dar uma força para ele? Eu posso ajudar ele, assim, a acontecer? Você já aprendeu que o arrependimento vem de Deus, né? Arrependimento vem de Deus, mas assim, eu posso dar uma mãozinha. Novo Testamento diz para que o Senhor lhes conceda arrependimento. Lhes conceda, olha isso. Lhes conceda arrependimento, para que da parte de Deus recebam arrependimento. Arrependimento é um dom divino. É graça, arrependimento é graça. Então, é um dom de Deus. E, teoricamente falando, ninguém consegue se arrepender por si mesmo. E, de modo que eu tenho dito aqui tantas milhares de vezes, né? Literalmente centenas e milhares, para quem me ouve, de vezes que quando alguém está arrependido, essa pessoa já pode saber que a graça de Deus está em plena operação na vida dela. Quando uma pessoa está arrependida, ela já pode saber que a graça de Deus está em plena operação na vida dela. Arrependimento é sinal de que a graça visitou você. Então, é dom de Deus, é dom da graça, arrependimento. Mas eu posso ajudar? Foi o que você perguntou. Claro, meu amigo, que você pode ajudar, que todo mundo pode ajudar, em tudo, Braulio. Sabe por quê? Porque arrependimento é um dom de Deus, mas você pode endurecer o coração e lutar contra ele até a morte. Aí os presbiterianos, teólogos me ouvindo, iriam dizer: Caio, e a graça eficaz, que é poderosa, que vai até o fim? A graça eficaz é eficaz no coração de todo aquele que, a tendo recebido, a acolheu para que ela eficazmente realize o que ela realiza no coração de todo aquele que se expande e crê para acolhê-la. Paulo foi visitado na estrada de Damasco. A luz explodiu no peito dele. Bum! Ele caiu, iniciou um diálogo. Quem és tu? Depois que ouviu a voz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegue? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues, eu sou Jesus. Entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Bom, e se Paulo tivesse montado na montaria cego e dito: me levem de volta para Jerusalém, ao invés de entrar em Damasco, e chegado em Jerusalém fosse direto na direção dos colegas dele na escola de fariseus, a qual ele pertencia, e fosse pedir ajuda sacerdotal e interpretação religiosa para o que tinha acontecido a ele, iriam dizer a ele que foi Beelzebu que o enfrentou no meio do caminho, querendo impedir a missão divina dele de prender e de matar crentes. Paulo, Beelzebu está solto, Saulo. Meu Deus do céu. E te encontrou, porque esse Jesus operava por Beelzebu. Quando ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues, era Beelzebu usando esse Jesus como sempre usou. E a gente está fazendo uma limpa. Nós e a Sarah Winter estamos fazendo uma limpa. A gente quer destruir esse pessoal todo, essa turma gótica que crê em Jesus, esse pessoalzinho, esses Hare Krishna que creem em Jesus, esse pessoal que está aí querendo viver em comunidade, essa seita do Nazareno tem que ser extirpada. Então, Saulo pega a carta e volta lá. E Paulo diz: não, eu não volto a Damasco nunca mais, eu não quero mais ver aquela luz, eu não quero mais levar aquela cacetada no peito, eu não quero mais ouvir voz invisível, eu não quero mais, eu não vou não. E aí o que teria acontecido?
todo aquele trabalho da graça teria se transformado em outra coisa. Teria se transformado logo, logo em juízo. E o que a gente iria ouvir dizer é que isso aconteceu e esse homem chamado Saulo resistiu, voltou para Jerusalém, entendeu que aquilo era obra de Belzebu, porque Jesus era um instrumento de Belzebu, segundo a religião judaica, e não fez mais nada em relação àquilo, não quis mais matar cristãos, mas começou a se tornar treinador de torturadores de cristãos. Depois daquilo, e logo em seguida a gente iria ouvir dizer que poucos anos depois esse homem tinha enlouquecido e que eventualmente se suicidado de angústia, porque ele, lá no fundo do coração, sabia que aquilo que o tinha visitado era divino, mas ele lutou com todas as suas forças contra o poder da graça e o poder do arrependimento e chamou o juízo sobre si até o fim da vida. Então, assim como você pode bloquear, e eu tenho visto, cara, uma quantidade enorme de pessoas que são visitadíssimas pela graça de Deus e bloqueiam. O arrependimento, que significa mudança de mente, os visita e eles divisam como seria a vida em Cristo, diferente da vida que tem. Aí eles querem até fazer um ensaio, às vezes, mas começam a ouvir amigos, a ouvir outras pessoas, aí começam a comparar, bom, se eu seguir Jesus, eu vou ter que deixar de explorar algumas pessoas, de manipular, vou ter que parar de ser soberano sobre os fracos, que eu faço-os trabalharem para mim, e eu sou o dono dos grandes pedaços. Inclusive, se eu for obedecer o Evangelho, haverá mudanças enormes que eu terei que realizar na minha vida, em todos os sentidos, a começar daquele caso que eu tenho, que eu terei que parar, e tudo isso. Então, olha, não dá não, é muita mudança para pouca vida. Eu prefiro continuar vivendo como eu vivo e segue em frente e bloqueia, como o escritor de Hebreus sugere no capítulo 6, aquele pessoal que conheceu o dom celestial, os poderes do mundo vindouro, a graça e a cruz de Cristo, o significado do sangue da aliança em Cristo Jesus, do Novo Testamento oferecido gratuitamente em Cristo. Gente que tomou conhecimento, que entendeu isso tudo, mas que depois de um tempo voltou atrás. E o escritor de Hebreus diz, é como pisar no sangue da aliança, é como crucificar Jesus a segunda vez. Então, gente que tinha sido iluminada, está lá em Hebreus 6, e que endureceu o coração. Em seguida, ele vai dizer, não é isso que eu estou pensando a respeito de vocês, meus queridos irmãos. Mas tem hora em que o cara diz, como Paulo disse a Elimas, o mágico, tentando atrapalhar a evangelização que Paulo fazia, conversando com o procônsul Sérgio Paulo, e o mágico, sentindo que estava perdendo espaço, entrou no meio da coisa cada vez mais ardilosa e violentamente, a ponto de Paulo olhar para ele e dizer, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, até quando perverterás os santos e retos caminhos do Senhor? Eis aí sobre ti a mão do Senhor, e tu ficarás cego por algum tempo. O que veio acontecer imediatamente, o cara teve que sair dali guiado pelos outros. Tem aquela hora, como em João 8, depois os caras tinham acabado de dizer que tinham crido em Jesus, brother. Aí Jesus disse aos judeus que tinham crido nele, está lá em João 8, depois você leia com calma. Aos judeus que disseram que tinham crido nele, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Os caras disseram, ué, a gente acabou de se converter, que papo é esse de conhecereis a verdade vos libertará? Isso é para os outros, para nós não. Nós já sabemos de tudo.
Aí Jesus disse, não, vocês não sabem de nada. Vocês são escravos do pecado. Vocês têm que deixar de ser. Aí pronto. Começa uma discussão longa, 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 que depois de um tempo culmina com Jesus dizendo, quer saber de uma coisa? Vou dizer para vocês. Vocês são filhos do diabo. E no coração de vocês está cheio de ódio. E vocês querem cumprir-lhe os desejos. Homicidas desde o princípio, ele foi. E agora vocês querem ser os filhos e realizam na terra as vontades dele. Então ontem eu vi ali, coitados, uma quantidade enorme de gente, como disse a Adriana, pensando que estava fazendo a vontade de Deus, estavam fazendo a vontade do ódio, fazendo a vontade do diabo. Eu vi gente ali com vontade de partir para dentro, para quebrar, bater, arrebentar, gritando com ódio, com ódio. Não tinha nada de amor em coisa alguma. E onde não há amor, se houver ódio, há diabo, há demônio. Vocês que dizem que são tão crentes, são crentes de nada, não conseguem nem discernir quando mudam a chave e ligam a energia das trevas, como tem acontecido o tempo todo, e a igreja virou a chave faz tempo. Tem muito pouca gente que não virou a chave dentro disso que vocês chamam de igreja, infelizmente. Tem muito crente de Deus, mas a maioria está se tornando aquela coisa horrorosa, que eu não sei como Jesus chamaria, embora eu saiba como ele chamou gente com comportamento idêntico. Gente com comportamento idêntico, em João 8, ele chamou de filhos do diabo. Agora, vão dormir com esse barulho. E aí, brother? Pois é, Caio, aí tem a outra, assim, a graça. Vamos falar da graça agora, né? O arrependimento. Agora, a graça vem de Deus também. Mas, assim, eu não posso fazer nada para me oferecer a ela, assim. Você está dizendo o quê? Se a graça vem de Deus, então eu tenho que cruzar os braços e culpar a Deus porque eu não me arrependi, não me transformei. Então é tudo culpa de Deus? É mais ou menos isso que você está falando? É tipo isso, né? Se a graça vem de Deus, então a responsabilidade sobre a graça é só dele. De tudo é de Deus. Agora, portanto, eu posso fazer alguma coisa para melhorar? Mas é claro, né, meu amigo? É claro. Toda essa polarização que você vê no meio cristão doutrinário entre a graça de um lado e a liberdade humana do outro é uma mentira, uma falácia da estupidez filosófica desses indivíduos que acharam que dava para botar o mundo eterno da operação de Deus dentro das esferinhas pequenas dos pacotinhos filosóficos deles, a maioria das bolhas doutrinárias de natureza aristotélica, com construção calvinista de um lado ou construção arminiana de outro, e dizendo, viu, essas duas coisas não se conciliam. Não, essas duas realidades são uma só. São uma só. Só que uma delas tem a ver exclusivamente com Deus, se chama soberania de Deus. Ele faz o que ele quer, com quem ele quer, quando ele quer, como ele quer, na hora que ele quer, e eu não sei quando ele fará, e eu não tenho nada a ver com isso. E a outra tem a ver com o homem. Tem a ver com hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Aí vem um hipercalvinista e diz, bom, mas ele endurecerá o coração, mesmo que ele tenha ouvido a voz de Deus, se a graça não amolecer o coração dele. Ora, eu creio que o Deus que diz, hoje se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, não está dizendo não endureçais os vossos corações, se os corações pudessem não ser endurecidos pela atitude humana. E eu creio isso, que os corações podem não ser endurecidos pela atitude humana. Podem não ser, porque quando eu ouço a voz dele, é graça. Quando ele me diz, não endureça o coração, é graça. E se ele me diz, não endureça o coração, é porque existe agora em mim o potencial de não endurecer meu coração, de ser colaborador, cooperador, como Paulo diz, desenvolver a salvação. Ele diz, escrevendo
uma coisa tão maravilhosa aos filipenses, que não depende nem de quem quer, nem de quem corre. Ele acaba de dizer isso e diz: desenvolvei, pois, a vossa salvação. Você veja como, para ele, isso tudo está juntado. Não depende de quem quer, nem de quem corre. Por outro lado, desenvolvei vós a vossa salvação, porque existe algo a ser feito. Depois de quase 50 anos servindo a Jesus no Evangelho, eu sei em mim mesmo que é possível endurecer o coração para a voz de Deus. E sei em mim mesmo que é possível aderir, acolher, receber e aconchegar como no ninho a voz de Deus no meu coração. Em 95, 96, 97, 98, quantas vezes eu ouvi a voz de Deus, quantas centenas de sonhos eu tive me dizendo sobre o que iria acontecer comigo em 98. Eu cheguei a saber o ano. Tinha um sonho que eu sonhava com os números 9889 e tudo virava um caos, e aqueles números ali, 9889, né? Eu toda noite sonhava 100 vezes aquele sonho, não parava. A voz de Deus, de todos os modos. As pessoas começaram a sonhar comigo, Braulio. Eu encontrava naquele tempo gente na rua, eu andava por todos os lugares, subia as favelas, todas as noites, durante 2 anos eu ia para 3 anos, todos os lugares, todos os presídios, e as pessoas tendo sonhos comigo. Quanta gente veio dizendo: reverendo, eu não sei porquê, gente que eu nunca tinha visto. Eu sonhei com o Senhor e eu vi toda a sua casa derrubada e eu vi a fábrica de esperança virar pó. No fim, ela acabou literalmente sendo explodida. Eu comecei a ouvir isso, meu amigo, em 95. 95 eu comecei a ouvir gente dizendo: vai ter um grande incêndio na fábrica. Quando nós chegamos em maio, ela pegou fogo no prédio principal e num galpão enorme atrás. E eu comecei a ouvir gente dizendo. E aí eu tinha certeza que tinha um mal me cercando para todos os lados, que havia forças das trevas à minha volta. Forças das trevas, eu não estou falando de capirotinhos, não, eu estou falando de energias malignas crescendo à minha volta, redemoinhos de energia maligna, de trevas, se aproximando. E eu sabia, eu ouvia a voz de Deus, mas o meu coração não conseguia parar o meu pecado, o meu engano, o meu equívoco. E eu lutei contra a graça. Então a graça me acachapou, mano. É simples assim, ó. E sabe por que isso aconteceu? Porque eu sou amado. Amado. O meu pai não aguentou me deixar viver nem um pouquinho de tempo com isso. Ele não aguentou. Eu sou tão amado, tem um borogodó entre mim e o céu tão grande que o meu paizinho veio, ó. Porque o pai disciplina a todo filho a quem ele ama. E eu não sou bastardo. O cara que continua fazendo para sempre, que vai ouvindo a voz de Deus e vai ficando mestre no ludíbrio, no engano, vai passando para lá e para cá, depois de um tempo ele diz: bom, Deus já nem vê mais. Aprendi a manha, ele diz. Ah, cara, e ele pode ir, alguns vão até o fim da vida, eu já vi alguns morrerem enganando todo mundo, em nome de Jesus, e eu não quis nem pensar no que aconteceu com esses caras quando eles passaram para o lado de lá. Qual foi o inferno deles? Deus me livre de passar disso. Eu só sei o seguinte: eu já vi muita gente. E eu dou graças a Deus, porque Ele não deu nem tempo para eu me acostumar com a maldade. Pá! Pá! Que grande amor, que grande salvação me acordou. Mas você também tem que se acordar, porque eu tive as chances de me acordar e não foi uma só, foram várias que Deus foi dando. Graças a Deus eu fui aproveitando e acordei.
E acordei tanto que a minha mulher olhou e me viu. Meus filhos olharam e disseram: você está de volta, papai. A mãe deles olhou e disse: você está de volta, Caio. Porque eu acolhi aquilo que era graça todo dia, mas que precisava ser acolhida. Se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações, porque isso seria uma provocação contra a graça. E aí você vai vivendo de provocação em provocação até que a graça silencia. E você fica entregue à sua própria disposição mental reprovável. E aí começa a miséria. Aí começa a miséria. E tem muita gente vivendo na sua própria disposição mental reprovável, que olha para cima e diz: Deus já ficou para lá. Me deixou em paz, eu estou livre para fazer o que eu quero. Então estão mesmo, vocês ficaram livres para fazer o que querem. É por isso que fazem toda essa infernalização da vida humana e ficam achando que ou Deus está corroborando porque não fala nada, ou que vocês decidiram ludibriar Deus e conseguiram, e hoje só fazem a sua própria vontade.